Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, 30 de outubro de 2022, 5 de Reshvan, do ano 5783. À tarde com a Torá, primeiro dia da semana. É o primeiro dia de uma nova Parashá. É o primeiro dia para o Shabat, o sagrado dia, o sétimo dia. E hoje, por ser o primeiro dia da semana, temos aí então o início de uma nova Parashá. E a Parashá dessa semana é Lech Lecha, vá por ti mesmo, saia. Vamos ver vários aspectos do significado de Lech Lecha. Temos aí o início realmente com o findar da história de Noah e o dilúvio. Agora nós vamos iniciar a grande jornada, a grande odisseia de Avraham Avinu, o nosso pai Abraão. E então, dentro desse aspecto, nós temos aí Lech Lecha. E esta paraxá, ela tem muito a ver exatamente com cada um de nós dentro de um aspecto pessoal, o teu relacionamento com Deus, para que você possa ter um relacionamento real com o próximo. Então, mais do que nunca também, nós temos aí essa paraxá no momento muito oportuno da história do nosso país. Um dia muito especial hoje, um dia em que você vai decidir entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre liberdade e escravidão, onde você decide através do seu voto. Você vai decidir se você é a favor daquele que apoia terroristas contra o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o povo de Israel, ou se você é a favor daquele que é a favor do nosso povo, o nosso irmão mais velho, o povo judeu. Você vai escolher hoje se você é a favor ou é favorável àquele que deseja a destruição e o aniquilamento do povo judeu, e daquele que é a favor da vida do nosso irmão mais velho e automaticamente favorável à vida em geral. Então, Lech Lecha nos leva também dentro de um aspecto mais elevado e mais profundo, onde nós teremos aí uma palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, em que nos fala: vá para dentro de você mesmo e encontre o teu eu essencial, o seu verdadeiro eu. Então, Lech Lecha nos mostra essa realidade, porque aquele famoso ditado popular, né? Aquele antigo ditado popular que muitos não dão tanta importância nos dias de hoje, mas que é uma realidade, que diz assim: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. E é por isso que uma das preces da manhã que nós temos é exatamente onde nós falamos para Hashem através da prece, né? Yehi Ratzon Milefanecha, que seja da tua vontade, ó Eterno, que eu seja livre de maus amigos ou falsos amigos, que eu seja livre de falsas companhias, no sentido de sermos livres de pessoas erradas, enganosas, mentirosas e por aí afora vai. Bem como também diz para que sejamos livres do mau vizinho. Então diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Quem é o teu vizinho? No sentido de andar junto. O que ele é, o que ele pensa, o que ele defende está em harmonia com aquilo que você crê? Lech Lecha, vá, saia, anda fora da tua
terra da tua parentela, do lugar do teu nascimento e da casa do teu pai. O que será que tudo isso significa, especialmente para essa data marcante para nós? Nós precisamos, como emissários do Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, nós precisamos cumprir uma tarefa que não somente a Torá, mas também o próprio Rebbe confiou ao nosso irmão mais velho, o povo judeu, os seus Hassidim, e automaticamente, à medida que os não-judeus passaram realmente a abraçar o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, então começaram a fazer parte de um mesmo propósito. E qual é este propósito? Então, por isso, Lech Lechá traz para nós nessa semana desafios e que nós vamos aprender muito com Avraham Avinu, o nosso pai Abraão, realmente grandes, preciosos e maravilhosos ensinamentos para que nós possamos encontrar o nosso verdadeiro eu interior e fazê-lo realmente fluir, brilhar, porque nós precisamos levar luz para as nações e não isenção, omissão, isolamento, covardia ou coisas semelhantes. O desafio é real. E por isso, o nosso primeiro ensinamento de hoje, com o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz assim, a gente sempre cita aqui, o Rebbe diz, sempre está baseado no livro Trazendo o Céu para a Terra, compilações do Rabino Tziv Friedman, ok? Então aqui, na nossa Trazendo o Céu para a Terra, o volume 1, na página 101, e o ensinamento de número 122, diz assim, se pensar em si mesmo o dia inteiro, com toda certeza você ficará deprimido. Reserve uma hora do dia para pensar em como pode beneficiar outra pessoa. A acomodação gera ansiedade, A acomodação, a preguiça, a omissão, a indiferença, o isolamento, gera ansiedade. Para ser sadia, a pessoa precisa estar afetando o seu ambiente, enaltecendo os que estão à sua volta e fazendo entrar mais luz. Por isso o Rebbe diz assim, a luz que há em ti, faça a escuridão brilhar. A princípio, a começar em nós mesmos, indo para Lech Lechá, indo para dentro de nós mesmos, para nós podermos encontrar o nosso eu essencial, o nosso verdadeiro eu interior. Quando a pessoa ela fica dominada pelo seu ego e egocentrismo e a sua egolatria, ele só pensa nele mesmo. É o que acontece nos dias atuais, dentro desse aspecto aqui, um momento tão decisivo em que o nosso país está passando hoje. Tem muitos pais e muitos avós que estão pensando apenas neles mesmos, mas não estão pensando nos seus filhos, nos seus netos, o futuro. Não estão pensando se eles vão comer cachorro e gatos, não é só uma metáfora, mas literalmente, como nós sabemos de alguns países vizinhos nossos. Uma venezuelana, dando uma entrevista, chorando, disse, eu estou muito triste, porque sempre quando fala do meu povo, fala o povo que comeu todos os seus cães e todos os seus gatos. Vejam bem
que o estado que faz divisa, fronteira com este referido país, que comeram gatos e cães, né? Lá, nesse estado, Roraima, eles erradicaram, nestas últimas eleições, o Partido das Trevas. Não elegeram ninguém dentro da composição do Congresso Nacional e Estadual e Municipal. Porque ali eles viram de perto e estão vendo de perto a desgraça que é uma má escolha, uma péssima escolha. Foi o que aconteceu com a geração pré-diluviana. A péssima escolha, veio o dilúvio. É o que aconteceu exatamente com a geração pós-diluviana, quando quiseram as 70 nações reunidas fazer uma só cidade e no centro dela construir uma grande torre, alegando que através da torre poderiam chegar mais perto de Deus. Mas na realidade eles estavam entrando no caminho do seu egocentrismo, entrando no caminho da idolatria, e por aí afora foi. E aí então veio a confusão das línguas, e as nações se dispersaram entre os 4 ventos do planeta, e aí formaram as nações existentes até os dias atuais. Ou seja, amados, na realidade, nós precisamos ver que quando as pessoas pensam somente em si mesmas, elas estão pensando completamente dentro do seu aspecto egocêntrico, né? Dando margens à sua egolatria. E aí não pensam nas outras pessoas, não pensam em outros, só pensam em si mesmo, sem sombra de dúvidas. A chave está lá. Então, dentro desse aspecto, amados, o que na realidade o nosso Rebbe quer mostrar para nós aqui é que nós precisamos, em todos os aspectos, pensarmos realmente em afetar o nosso ambiente, trazer realmente luz para o nosso ambiente, para o nosso convívio. Por isso, o bem, ele precisa expurgar o mal através dos nossos 5 alicerces. Techuvá, retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Tefilote, preces diárias. Estudo da Torá, estudo das 7 leis universais. Há de ser da cá. Então nós precisamos afetar o nosso meio ambiente. E o bem precisa continuar expurgando o mal. A luz precisa continuar expurgando as trevas. E por isso é importante ler, faça a sua escolha, segundo o padrão divino, segundo a vontade divina. Então, por isso, né, dentro desse aspecto, nesta semana, nós estamos aí com a Parashá Lech-Lechá, é a terceira Parashá do nosso novo ciclo dos estudos de Torá, onde nós iniciamos aí o ano 5783, e nessa semana vamos do capítulo 12 de Bereshit, Gênesis, e vamos até o capítulo 17 e o verso 27, com 126 versículos para estudarmos e podermos enaltecer o nome do nosso Deus. Vamos ver ainda com mais detalhes essa questão aí, né? Como diz o outro, prepare um lombo, porque a surra é boa. É para nos corrigir realmente cada vez mais. Até alguém aqui falou sobre corrigir erros passados, se eu não me engano. Acho que foi isso que falaram aqui, né? Então é exatamente isso, é corrigirmos de fato, né, escolhas erradas do passado e colocar as coisas certas no seu devido lugar, ok? Então o nosso shalom para hoje vai para a Denise Souza de Ararendá, Ceará, o José Reis Silva de São Carlos, interior de São Paulo, o Claudemir Messias, Goiânia, Goiás,
o Euler Ramos de Pirapora, Minas Gerais, o José Roberto Bonafé e família, Jaú, a nossa região aqui de Bauru, Humberto Silva Barros, o Hilton Gomes de Menezes Júnior, lá da cidade de São Gonçalo do Amarante, lá no Ceará. Eunice Bezerra Lorete e família, lá no Rio de Janeiro. Dirceu Ribeiro, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Edilene Cardoso Rios, Montemor, São Paulo. A Genesi Tolentino dos Santos, né, Londrina, Paraná. A Fátima Prearo Limeira, interior de São Paulo. Jandir Dias, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Também ali, né, a cidade do Rodrigo e família, o Cássio Altafine e família, a Lídice Okamoto, lá em Manaus, Amazonas, o Paulo Calera, aqui de Pirajuí, a nossa região Bauru, o Valmir José de Mairinque, Grande São Paulo, o Arnaldo Silva, do Piauí, o George Kovacs, São Paulo, capital, o Vitor da Silva, Vitória, Espírito Santo, Valdeli Lima, lá da cidade da Senhora dos Remédios, né, Piauí, Ismael Oliveira, Parnaíba, Piauí também, a Tânia Castro, Manaus, Amazonas, Isilda Silveira, a Ismênia Silva, Dourados, também Mato Grosso do Sul, Asriel Berenoa, Uberlândia, Minas Gerais, né? Então, Baruch Hashem. Também aí mandando, né, um shalom para a Esther, lá na Suíça, e família, né? Ex-moradora aqui de Bauru, e que ela e a família encontram-se já há alguns anos residindo lá na Suíça. Então, a Esther e família também o nosso shalom aí, ok? Temos aí também a Rosa Maria Simplício, né, de Recife, a Malu de São Sebastião, Distrito Federal, a Inês Martins, aqui de Pirajuí, a nossa região, a Giovanita Ferrari e o marido Jair Ferrari, aqui de Bauru também, né, a nossa região, Baruch Hashem. Quem mais está por aqui? Vamos ver se eu consigo chegar lá, né? Mais alguém aí vai dando shalom e vamos em frente, ok? Então, a nossa paraxá da semana, Lech Lechá, traz para nós, né, Bereshit, Gênesis, no princípio. É o primeiro livro dos 5 livros da Torá. A paraxá Bereshit, né, que é a primeira paraxá do primeiro livro e do início do novo ciclo dos estudos de Torá. Então, a paraxá Bereshit, no princípio, ela descreve o trabalho de Deus. A segunda paraxá, Noach, ela descreve para nós os esforços do homem. E a nossa terceira paraxá, Lech Lechá, ela descreve exatamente a cooperação entre o homem e Deus. Então aqui já começa uma elevação bem superior dentro desse aspecto, né? Então esse relacionamento, cooperação entre o homem e Deus está sendo espelhado aqui através da vida de Avraham, né? Então por isso Deus disse a Avraham: Lech Lechá, vai embora, vai por si mesmo, anda da tua terra, né? Então são vários aspectos aqui que se pode falar sobre Lech Lechá, né? Vai por ti mesmo, também uma outra expressão que nós encontramos dentro desse aspecto. Então vejam bem, amados, que a nossa paraxá está no capítulo 12, de verso 1 a 13. Nós temos aí, no início da nossa paraxá, do verso 1 até o verso 9, nós temos aí a respeito do terceiro teste, que nos fala sobre Avraham deixar sua casa. Começa com o terceiro teste. O primeiro e o segundo, onde estão? Vamos ver já já. Depois, do verso 10 até o verso 13,
nós vamos ver exatamente a questão do quarto e o quinto testes, né, que foi que Deus permitiu chegar a Abraão, né, que é a fome de Canaã e a captura de Sarai, né, antes de ser chamada de Sara, né, então ela chamava-se Sarai, né, e depois na hora do momento da mudança do nome, estaremos aí falando sobre o porquê desta realidade. Mas nós queremos focar exatamente nessa questão, ler, lerá. Primeiro vamos explicar, segundo o que os nossos sábios do Hassidismo traz para nós, né? A Hassidut, sobre a questão por que a Torá escrita ela começa com o terceiro teste e o primeiro e o segundo teste não estão na Torá escrita, né? Então, realmente estão na Torá oral, que está aí no Talmud, Mishnah, né, que traz para nós os nossos mestres. Então, a Mishnah afirma que Abraham foi testado através de 10 testes, conforme está registrado na Mishnah Avot, capítulo 5, verso 3. O primeiro teste de Abraham foi, de fato, Nimrod tentou matá-lo por causa de sua crença em um Deus único. E Abraham foi forçado a se esconder durante 13 anos, né? Então vejam bem que Nimrod, ele se intitulava um Deus, né? Então ele não queria que ninguém adorasse outro a não ser ele. E aí então Abraham, né, foi levado a ele a notícia de que Abraham cria um Deus único, que estava acima de tudo e de todos. Que ele olhou para os céus, né, e disse, tem um Deus que está acima de tudo isso para poder criar isto. Como que pode os céus, o sol para iluminar o dia, a lua para iluminar a noite, as estrelas, as constelações, alguém que está acima disto tudo, além de nós, que está acima de tudo isto, existe um Deus que criou tudo isto. E esse é o único Deus verdadeiro. E aí foi levado a Nimrod a notícia de que Abraham estava disseminando fake news. Que Abraham estava mentindo. Que não estava falando a verdade. Fake news, né? Essas falsas acusações não é coisa nova não, gente. Aliás, como diz o pregador de Eclesiastes, abaixo do sol, abaixo do céu, não tem nada novo. É só você realmente estudar, pesquisar. Então, Abraham foi acusado de fake news. Abraham foi acusado de atos antidemocráticos. Por quê? Porque ele estava levando ao conhecimento das pessoas uma verdade que estava acima de tudo e de todos, um Deus único e verdadeiro. E ele estava levando este conhecimento às pessoas para que as pessoas pudessem pensar, refletir e decidir. Entendeu? É isso daí. Então vejam bem que a paraxá começa, Deus disse a Abraham, vai embora para teu próprio bem, da tua terra, do lugar de teu nascimento e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ali eu farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei, eu farei grande teu nome, e tu terás poder de abençoar outras pessoas. Eu abençoarei aqueles que te abençoam, e quem quer que te amaldiçoe, eu amaldiçoarei. Todas as famílias da terra abençoarão seus filhos para serem iguais a ti. Então Abraham foi embora conforme Deus lhe havia dito. E Lot foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando ele deixou Harã. Abrão tomou Sarai, sua esposa, e Lot, seu sobrinho, todas as posses que ele tinha adquirido e todas as pessoas que ele,
através de Abraão, tinham se convertido, por assim dizer, em Harã, ao Deus único, certo? E eles partiram em direção à terra de Canaã. E eles chegaram à terra de Canaã. Então, o foco principal aqui para nosso início da semana, pela graça bendita de Hashem, teremos muitas coisas para estarmos refletindo dentro desse aspecto aí nos próximos dias, ok? O Robson Lima, de Macatuba, nossa região aqui, a Miriam Barros, de Brasília, né? Baruch Hashem. Mais alguém chegou por aí? Deixa eu ver, além deles. Oi. Ok. Então, amados, os nossos mestres, eles vêm e nos traz realmente item por item para que nós possamos entender melhor a questão destes aspectos, ok? Então, nós vimos aí o primeiro milagre, que está na Mishnah, a Torá oral, né? Em Avot, capítulo 5, verso 3, nos fala exatamente de Nimrod, que perseguiu Abraão, né? Para que pudesse puni-lo, e ele ficou escondido durante 13 anos. O segundo teste que Abraão passou ao se recusar a curvar-se para um ídolo. Abraão foi lançado no fogo por Nimrod e só se salvou por um milagre, né? Esses dois milagres aqui, aliás, esses dois testes, né, que Abraão passou, estão na Mishnah, na Torá oral, em que os nossos mestres trazem para nós. Por isso que nós aqui vamos, na Torá escrita, nós temos exatamente o terceiro teste pela frente, ok? Então é por isso o esclarecimento para que nós possamos entender essa questão aqui. Os nossos mestres nos falam que de fato Abraão, ele passou por 10 testes, ok? E exatamente para poder, dentro desse aspecto, nós podemos ver que Deus provou Abraão em 10 testes para que, de fato, ele possa, sem sombra de dúvidas, possa trazer grandes ensinamentos para nós e consolidar-se, né, como Abraão Avino, ou seja, o nosso pai Abraão, sem sombra de dúvidas, ok? O Antônio Glelson Silva Galdino: Israel precisa urgentemente voltar para a Torá, sem dogma das ramificações de Israel. Sim, e isso acontecerá nos dias de Mashiach, não antes de Mashiach. Antes de Mashiach, assim como Israel, o povo judeu e as nações, nós estamos nas preliminares. Por isso que nós precisamos, desde já, sabermos exatamente o que nós escolhemos no nosso dia a dia dentro da nossa configuração. Se nós escolhemos realmente aqueles que vão reger as nações como diz o outro, né, com vara de ferro, né, e as más escolhas terão realmente consequências nefastas, ok? Então, quando nós precisamos aí, não somente Israel, mas as nações precisam retornar à Torá. E é por isso que nós precisamos continuar na liberdade para podermos levar o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Levarmos o conhecimento das 7 leis universais. Por isso que nós precisamos realmente, né, nas nossas escolhas seculares, aquilo que mais ou aquele que mais se aproxima das 7 leis universais, para que nós possamos mais e mais disseminar, sem sombra de dúvidas, o quê? Esta luz. Por isso que o Rebbe diz, né, que nós precisamos levar a luz divina realmente presente entre as nações. É a nossa tarefa e nós precisamos seguir em frente dentro desse aspecto, né? E nós temos aí realmente, né, essa graça, que as nações, assim como Israel, plenamente retornarão à Torá nos dias de Mashiach. Nos dias de Mashiach, a começar pelo povo judeu, em Israel, em Jerusalém,
o retorno pleno à Torá. E em seguida, para as nações, sairá realmente a palavra da Torá, para que as nações plenamente possam aí estar, né, conhecendo o único e verdadeiro Deus e servindo o único e o verdadeiro Deus. Então, a nossa paraxá, ela nos fala exatamente sobre essa questão. Então, o que nos diz os nossos mestres sobre isso? Então, Lech Lechá, usualmente traduzida como vá por você, também pode ser entendida como vá para você. Isto é, revele sua verdadeira identidade. No caso de Abraão, né, revele sua verdadeira identidade como judeu. Você é filho de Abraão. Faça isto, né? Então vejam bem, dentro desse aspecto, na primeira visão, né, a questão de Abraão, né, vá para você mesmo, né? Então significa vá para você mesmo, ou seja, vai para dentro de você mesmo para encontrar o seu eu essencial, o seu verdadeiro eu essencial, né? E aí então Abraão se revela mais à frente como um judeu autêntico, né? Avraham Avinu, nosso pai Abraão. E a lição realmente para o povo judeu, a princípio, é a mesma questão, né? Revele sua verdadeira identidade como judeu. O que significa isso, né? Para o judeu, é ele viver o judaísmo, é ele viver a Torá. Então, por isso, né, dentro desse aspecto, a Torá hoje, né, nesses últimos 30 anos, 40 anos, né, a Torá hoje ela está muito presente, tanto em Israel como entre as nações. Por quê? Porque está chegando os dias de Mashiach. Tanto Israel como as nações precisam estar cada vez mais familiarizado, né, dentro do aspecto Torá, judaísmo, monoteísmo, a crença no único Deus, no único Criador, no único Salvador. Por isso, cada vez mais precisamos levar, nós não judeus, levar entre as nações esta realidade. Então, o que nos fala ainda mais os nossos mestres? Então, quando o Eterno diz a Avram, né, ainda não tinha sido mudado o nome dele para Avraham, então disse a Avram, Lech Lechá, sai da tua terra, que significa afaste-se da sua mundanalidade, de seus desejos físicos. Então é aquela questão do mundano, profano e as paixões realmente da carne, do coração, dos olhos e etc. Do lugar de teu nascimento, né, que nos fala na sequência, não cumpra as mitzvot por hábito, como uma rotina habitual que você segue de forma mecânica, a qual foi levada a seguir, né? Então, dentro desse aspecto aí, fala exatamente o quê? Para não obedecer, não praticar, vamos assim dizer, não praticar as mitzvot, os mandamentos, de forma mecânica, como um robô, né? Não é por uma questão apenas de moral e ética. A pessoa fala assim, não, eu não faço tal coisa porque não é ético, não é moral. Então acaba virando um robô. Uma coisa que virou hábito. Não. Além disto, para que isso não seja um robô, um hábito, nós precisamos realmente colocar em primeiro lugar, antes de moral e ético, nós precisamos colocar a vontade divina. Aí o moral e o ético, eles se tornam celestiais, espirituais, né? Então, eu tenho um comportamento moral e ético porque esta é a vontade de Deus. E por isso que eu não faço tal coisa, e é por isso que eu faço tal coisa. Ok? Sai da casa de teu pai, que significa, dentro do pensamento racídico, sabedoria é chamada de pai. Neste versículo, o pai se refere
a sabedoria da má inclinação. A Torá nos fala, afaste-se de seu pai, não seja um sabichão no que diz respeito às mitzvot, não as racionalize, né? Tornando algo frio. Então vejam bem, esta má inclinação, que é chamada de pai, são, de fato, aquela questão, não seja um sabichão. Então, o Talmud e a Mishnah nos fala que o pai, literalmente falando de Avraham, ele simplesmente era o quê? Ele era aquele que fazia ídolos. Ele ia na floresta, cortava uma árvore, levava o tronco para casa, uma parte do tronco ele fazia lenha para o fogo, outra parte ele esculpia, né? E fazia a sua obra de um artífice, e ali ele fazia um ídolo. E depois ele colocava à venda para que as pessoas comprassem o ídolo. Eis aqui o seu Deus para a questão financeira, para a questão disso, A, B, C, saúde, que não sei quem, não sei o que lá. Então ele fazia os ídolos, né? Um sabichão nesse sentido. Então, a má inclinação, ela leva a pessoa a querer, entre aspas, ser um sabichão, né? Um espertão. Então, saia desta casa de seu pai, saia da má inclinação, domine a má inclinação e traga a má inclinação para a boa inclinação. Yetzer Hará, má inclinação, Yetzer Tov, boa inclinação. E que a boa inclinação domine a má inclinação, alma divina, alma animal. E depois, a terra que eu te mostrarei, que nos significa Deus nos conduzirá a ela e nos revelará a verdadeira espiritualidade, a terra sobrenatural de Deus. Então, dentro desse aspecto, né, a cidade, né, a terra que eu te mostrarei, né, elevando um nível espiritual, né, para que realmente a terra, entre aspas, né, a terra sobrenatural de Deus. E isso daí nós vamos aplicando ainda mais dentro da questão dos dias de Noé, aliás, nos dias de Mashiach, que é a redenção final, em que a terra e os 4 reinos, né, melhor dizendo, serão totalmente curados e sarados para a posse da verdadeira terra, o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna, né? Que é espiritualmente sobrenatural dentro desse aspecto aí, ok? Ler Lehá, né? Que nos fala a nossa paraxá, o Eterno falou para ele, vamos ver agora em outro nível também a questão do Ler Lehá. Anda de tua terra e de tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Então os nossos mestres falam que, de fato, a Torá, ele é um livro que não pode ser lido apenas no aspecto literal, ou seja, nós não podemos ficar limitados ao aspecto literal. Por isso que nós precisamos da sabedoria dos mestres do judaísmo. Por isso que nós precisamos, né, para entendermos melhor aquilo que os nossos sábios trazem através do Talmud, da Mishnah, né, o que os nossos rabinos trazem para que nós possamos aprender corretamente. E assim nós podemos entender o que está além das letras, além das palavras, e não ficarmos limitados à sua forma literal. É adentrarmos num nível mais elevado. Então, por esse motivo, né, cada passuk, que significa versículo, cada passuk, há interpretações múltiplas e profundas. No caso do nosso versículo-chave, no início da nossa paraxá, Deus manda Abraão deixar suas características natas e partir, entre aspas, que significa ir além da sua própria natureza, né? Ir além. Deus, inclusive, né, ao contrário da diáspora, manda Abraão sair de Harã e ir para a terra que te mostrarei, Eretz Israel,
a terra de Canaã, abandonando assim uma terra de idolatria e imoralidade e ascender, subir, elevar, né, a uma terra santificada, onde nascerá uma grande e numerosa nação. Por isso que tanto as escrituras como os sábios e os nossos mestres, os nossos rabinos, sempre têm uma expressão quando se refere fora de Jerusalém, fora de Israel, né? Então fala descer ao Egito, que é bem conhecido de todos. Quando está no Egito, subir para Israel, subir para Jerusalém. Então, estas expressões mostram com clareza a realidade sobrenatural e espiritual de Jerusalém e da terra de Israel. Então, a terra de Israel é mais elevada do que todas as nações. A cidade de Jerusalém, é a mais elevada de todas as cidades, por causa do seu nível espiritual. Então, por isso, sempre será assim, subir para Israel, subir para Jerusalém, que é a questão de sairmos de um nível mais inferior espiritualmente falando, e nos elevarmos, ascendermos a um nível espiritual mais alto daquele que nos encontrávamos anteriormente. Além do mais, pela simples lógica, quando alguém vai fazer uma mudança, é natural que os seus passos sigam a seguinte sequência: deixa a sua casa, a sua cidade e depois o seu país. Então, o versículo em si fala justamente o contrário. Ele fala o quê? Anda, sai da tua terra, país, tua parentela, cidade, e da casa de teu pai, o lar. E então, por que isto vem dentro da Paraxá? Porque a saída de Abraão, a qual Deus se refere, é uma questão de geografia espiritual e não física. Então é uma questão simplesmente, né? Geografia espiritual, ou significa, é você se elevar espiritualmente. É você sair da sua terra, país, você sair da sua parentela, cidade, e você sair da casa de seu pai, o seu lar, que simboliza tudo o quê? Um mundo idólatra, um mundo que está envolvido com as questões seculares, mundanas, profanas, físicas, materialistas e por aí afora vai, que domina as pessoas. Então, por isso, sair, ascender, elevar-se, é justamente para que dentro, entre aspas, da geografia espiritual, nós possamos nos elevarmos, ascendermos. Então, o judeu não pode acomodar-se em sua natureza, na sua vidinha, né, sem ir atrás, batalhar para lapidar a si e ao seu próximo e atingir, através deste mundo físico, um nível de refinamento e de elevação espiritual. Então vejam bem que os nossos mestres, a começar pelo próprio povo judeu, falam exatamente sobre o quê? Não ao isolamento. Apartar, sim, de tudo aquilo que está dentro de um nível profano, mundano, idólatra e companhia limitada. Mas dentro dessa geografia espiritual, é você se elevar e você poder contaminar o seu meio, aonde você está, aonde você vai, certo? Contaminar no bom sentido, trazendo o quê? A luz, a sabedoria, o conhecimento, para que as pessoas tenham a oportunidade, de fato, de conhecer a Deus e também poder ascender, elevar-se espiritualmente. Então, dessa forma, se aplica para nós Benenor também. Nós não podemos nos acomodarmos à nossa natureza, aquilo que vem da nossa tradição, certo? Não podemos nos acomodar à nossa vidinha, ou seja, no nossa bolha, né? No nosso clubinho. Nós temos que sair.
nós temos que ir em frente, nós temos que ir atrás para batalhar no sentido de lapidar, né, tanto a nós mesmos quanto ao nosso próximo. Então você, eu, nós precisamos realmente levarmos a luz, a presença divina em todos os cantos aonde nós estamos, aonde vamos e aonde podemos alcançar, mesmo através da própria tecnologia, ok? Todo judeu almeja a Geulah. Geulah significa redenção. Com a chegada de Mashiach, e quando todos se reunirão novamente em Israel, a terra que te mostrarei, essa é a promessa, a terra que te mostrarei. Então, a terra física, a Canaã, a terra prometida, a terra de Israel, etc. e tal, é para mostrar de uma forma palpável, né, exatamente uma geografia espiritual, celestial. Ou seja, o nível espiritual que precisamos elevar a terra, elevar o nosso mundo físico à presença divina, ok? Então continuamos dispersos, isso falando literalmente o nosso irmão mais velho, o povo judeu, que continua no grande exílio, na grande diáspora, né? Os judeus estão ainda presentes nos 4 cantos do nosso planeta. Então continuamos dispersos por vontade de Deus. Ele próprio nos indicou e nos conduziu à terra prometida em outrora, quando realmente Josué, né, ele juntamente com a nova geração que saiu do Egito, né, a nova geração do deserto, adentrou, possuiu a terra prometida. Então, dentro desse sentido, assim como Deus conduziu a tomar posse da terra prometida, dentro do seu aspecto físico, né, geograficamente falando, físico, né, material, também da mesma forma ele conduzirá o povo judeu que está disperso entre as nações nos dias de Mashiach. Ele reconduzirá todos os judeus de entre as nações para Eretz Israel, para a terra de Israel. Eles vão subir para a terra de Israel, vão subir para Jerusalém, a capital eterna e indivisível de Israel. E por isso, realmente, o anseio contínuo, diário de cada judeu sempre é este, que Mashiach seja para a qualquer momento mesmo agora. Amém, amém. Então, essa viva esperança busca confiança, certeza que Mashiach se revelará a qualquer momento mesmo, é o que norteia nestes milênios realmente o nosso irmão mais velho, o povo judeu, para que isso aconteça a qualquer momento, sem sombra de dúvidas, ok? Então, por isso, né, os dias de Mashiach, que é a redenção final, onde os 4 reinos serão completamente retificados, corrigidos a níveis espirituais elevadíssimos. Não somente o povo de Israel, não somente Israel retornará plenamente à Torá, mas as nações também serão levadas 100% e plenamente à Torá. Então, lerá traz para nós a certeza do quê? Uma grande mudança. E essa grande mudança, ela realmente fala essa questão. Lerá, vá por si mesmo. Ou seja, você precisa decidir. A grande mudança que Deus quer fazer na tua vida, você precisa decidir. Você precisa tomar esta decisão e não ir no vácuo dos outros, né? Não ir pelos outros. É você e Deus. Lerá, vá por si mesmo. É você que tem que decidir deixar toda a idolatria, deixar toda a questão mundana, as paixões, você deixar realmente a questão de ser escravo do materialismo e por aí afora vai. É você ir por si mesmo, é você voltar-se para si mesmo e encontrar o seu verdadeiro eu, o seu eu essencial, essa centelha divina que está em você,
para poder vivificar de fato, em verdade, o seu eu essencial. Nesse sentido, então, Avraham, ou Avram, como ainda era chamado, ele deposita toda a sua confiança em Deus. Deus lhe disse, né, realmente, anda, sai, vá, vai para dentro de si mesmo, vá, né, por si mesmo. Então Avram e sai de toda a terra, parentela e companhia limitada, e para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, Avram, quando ele toma sua decisão, ele simplesmente não sabe para onde vai. A sua confiança total está exatamente naquele Deus que ele passou a acreditar quando ele olhou em sua volta, quando ele elevou os seus olhos aos céus e viu durante o dia aquele luminar do dia que não se podia fitar. Quando chega a noite, ele olha o luminar da noite, as estrelas, e vê de fato tudo aquilo. E ele realmente chega à conclusão: só há um Deus que está acima de tudo isto, que possa ter criado. Então, Avram, ele vem realmente nessa fé, nessa confiança, nessa crença. E quando isso acontece, então Deus lhe dá a ordem: ler-lerá. Vá para dentro de si mesmo e encontre o seu verdadeiro eu essencial. Então, nesse sentido, né, a ordem, né, que foi delineada claramente, né, para Avraham, esse deve deixar sua casa, o seu local de origem. Então a Torá diz que Avram cumpre os desejos de Hashem. A Torá declara em seguida: Avram pegou sua esposa Sarai e seu sobrinho Lot, toda a riqueza que havia acumulado e as almas que eles criaram em Harã. Né? Se a Torá nos diz que Avram fez tudo aquilo que Hashem lhe ordenou, por que repetir o fato? Então, o Rabi Haron Wolkin, ele sugere a seguinte resposta: existem muitas razões pelas quais a pessoa poderia escolher mudar-se de um lugar para o outro. Às vezes ele poderia decidir de mudar de um lugar para o outro por questões familiares, por questões financeiras, né? Por vários fatores, né? Então, uma questão, né? Vou mudar por causa da vizinhança, a vizinhança não é boa, vou mudar para uma vizinhança mais segura, etc. e tal. Então a Torá nos diz que esses não foram, de fato, os fatores que levaram Avraham, né? Ou Avram, né? Abram, mudar de localidade. Então aqui não era o caso de razões familiares. Se ele estava se mudando, ele estava levando sua esposa, o seu sobrinho, que o acompanhariam, né? Seus entes queridos são, né? Não foi também por motivos financeiros. Por quê? Porque nos fala a própria Torá escrita que ele levou toda a sua fortuna com ele, que ele tinha conquistado. Também, né, não nos fala sobre a questão de má influência de vizinhança ou algo semelhante, pois a Torá declara que muitas pessoas juntaram-se a ele. Então, Avram, ele saiu com a esposa e o sobrinho, mas não saiu só eles três, ou seja, saiu várias pessoas com ele, né, realmente da sua cidade, das suas cercanias. Então, na realidade, em outras palavras, os nossos mestres dizem: a Torá está nos informando simplesmente da grandeza de Avram, que ele mudou-se apenas com qual finalidade? Se não havia nenhum desses problemas aqui. Então, o nosso Rabi Haron Wolkin, ele diz: ele mudou-se apenas para cumprir a vontade de Deus. Deus lhe disse, ele simplesmente colocou-se em obediência, em marcha, e ele então fez ler-lerá. Há outro local na Torá onde a frase especial que introduz esse teste, ler-lerá,
vá por si mesmo, é usada. É a respeito da última aprovação de Avraham, que ele teve que enfrentar, que foi a Akeidá, né, o amarramento, né, de Yitzhak, o seu único filho, né, o filho da promessa. Vá por si mesmo à terra de Moriá, né, que nós vamos ver lá no capítulo 22 de Bereshit. Foi a ordem que Deus disse a ele, né? Pegue seu filho, o único filho que você tem, né, a quem você ama, né? Então, você vai para a terra de Moriá. E, mais uma vez, sem nenhuma hesitação, sem nenhuma dúvida, sem questionar o que Avraham fez, ele colocou-se em obediência, ele colocou-se em marcha, em frente, ok? Então, dessa forma, tanto no primeiro instante em que Avraham, nesse teste aqui de sair da sua terra, da sua casa, da sua parentela, etc. e tal, né? A mesma determinação, o pronto atendimento à vontade divina, também no último teste, Avraham estava no mesmo perfil, estava no mesmo foco, ou seja, conhecer a vontade de Deus e obedecer. Então, à primeira vista, parece que o teste aqui, né, e o último são muito semelhantes entre si. Há alguma diferença entre ler-lerá, do princípio da Parashá, e lá do capítulo 22, da Akeidá. Então, o Rav Reisha, ele oferece uma brilhante explicação sobre isso, dizendo: na porção desta semana, vemos que Avraham se relaciona com a vontade e a ordem de Hashem. Na porção da próxima semana, que é Vaierá, e apareceu, ou seja, né, o momento que Deus apareceu para Avraham, a porção então nos falará, né, que Avraham transmitiu esta lição a seu filho. A vida de Avraham tem pouco significado, até que ele constate que a mesma devoção que tem por Deus está também presente em seu filho Yitzhak. Então, na realidade, né, aqui o mestre que nos fala, né, o Rav Reisha, né, então ele está dizendo assim, que a vida de Avraham não teria significado nenhum se Yitzhak não tivesse aprendido as lições. A vida de Avraham teria pouco significado, não teria nenhum sentido praticamente, se Yitzhak não tivesse realmente a mesma devoção de seu pai. Ou seja, Yitzhak, ele personalizou realmente a vida espiritual do seu pai. É o legado, né? E é por isso que nós, Bnei Noach, precisamos ter sempre em mente essa questão. Qual o legado que vamos deixar para os nossos filhos? Por isso, as crianças, desde pequena, sendo instruída no caminho Bnei Noach, realmente vai se cumprir o que diz, né, Provérbios, né? Mesmo depois de velho, não se desviará desse caminho. Eis porque o primeiro e último teste parecem similares. Avraham percorreu um círculo completo a serviço de Deus. Esse é o legado e a herança que são nossas quando dizemos que somos filhos de Avraham. Em nossa constância em cumprir as mitzvot de Hashem, a despeito das circunstâncias ou do local onde possamos nos encontrar, mas focados realmente em estarmos à semelhança de Avraham, estarmos focados no quê? Em cumprir a vontade de Deus. Então, desta forma que todos nós possamos ser chamados e lembrados como Bnei Avraham, ou seja, filhos de Avraham. E dentro desse aspecto, né, a última lição de hoje, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre a questão alcançar o seu verdadeiro eu interior, ou seja, ler-lerá foi o que Deus disse a Avraham. Apesar de Avraham ter tido êxitos em difundir a consciência divina, até aquele momento seu sucesso era limitado, porque ele baseava suas palavras
unicamente em suas convicções pessoais e em sua argumentação lógica. Por isso, Abraão, ele vê os ídolos do seu pai, que ele comercializava. Ele viu seu pai indo à floresta, cortar a árvore, trazer o tronco, lapidar uma parte para fazer o ídolo. Ele fazia a lapidação, né, a sua maestria, e ali, entre aspas, né, ele criava uma imagem e depois ele fazia, né, a reparação final e depois dizia, né, vendendo, né, eis aqui o vosso Deus da finança, o vosso Deus da fertilidade, eis aqui o vosso Deus da prosperidade, o vosso Deus que cura, que companhia. Então ele criou os ídolos, né? Ele viu, Abraão, ele viu isso. E depois ele contempla durante o dia o luminar do dia, a potência que é aquilo. Não tem como olhar diretamente para o luminar do dia. Depois, à noite, ele olha o luminar da noite e as estrelas. E ele vê, né? Nós chamamos, né, as estrelas cadentes, né? Que é aquelas estrelas que falam cadentes, que caem, né? Que risca o céu, patati patatá. Ok? Então ele vê tudo aquilo, ele vê aquelas constelações, etc. e tal. Então, pela lógica, né? Pela convicção pessoal, Abraão chegou a um Deus que está acima de todos e de tudo. Ele está acima de todos nós, ele está acima deste planeta, desta terra, e ele está acima do universo. Então há um Deus que está acima disto. Então ele chegou a essa conclusão através do quê? Convicções pessoais e pela argumentação lógica. Mas tudo isso mudou quando Deus falou com Abraão. Suas primeiras palavras foram literalmente: Lechá, vá para você. Querendo dizer com isso, vá para o seu verdadeiro e superior, vai para o seu eu verdadeiro e superior, aquele eu interior que você nunca seria capaz de alcançar por si mesmo, sem a ajuda de Deus, sem a ordem de Deus. Por meio destas palavras, Deus transformou Abraão em uma pessoa que poderia progredir muito além de suas próprias capacidades. Então aqui nesta lição, né, do nosso Rebbe Menahem Mendel, com referência a Abraão, nós temos várias lições para aprendermos. Quando nós nos expressamos, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, e principalmente dentro do aspecto espiritual, eu não consigo entender tal coisa, eu não consigo, eu leio, mas não consigo entender, é porque o seu foco está errado. O seu foco está no seu ego. Então o seu ego, ele é lógico e traz convicções pessoais. Mas o que Deus quer, assim como ele realmente queria de Abraão, é o que ele mesmo quer de cada um de nós, que é o quê? Lechá, vá para o seu verdadeiro, vai para o seu eu verdadeiro e superior, que está dentro de você. E só podemos com a ajuda de Deus, e não sozinhos. Sozinhos, pela lógica e pela argumentação, Abraão, ele chegou a essa conclusão: há um Deus que está acima de tudo e de todos, ponto. Até aí, ele tinha uma convicção do seu raciocínio lógico, ok? Da sua própria argumentação. Esses ídolos do meu pai? Não. Esses ídolos que o povo adora por aí afora vai? Não. Como que podem eles terem criado o nosso planeta? Tudo que há nele, dentro dos 4 reinos. Como que esses ídolos podem ter criado estes céus, as constelações e companhia limitada? Não tem como. Esses ídolos são, falando mais no termo atualizado, né? São de cobre, prata, ouro, de borracha, de madeira, de pedra, de gesso, e por aí afora vai.
como? Não tem como. Então Deus ele fala com Abraão, lerá, vá para dentro de si mesmo e busque o seu eu verdadeiro e superior para poder conhecer a Deus. Então é isso que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. E então, como já vimos, o dilúvio trouxe ao mundo a possibilidade de corrigir erros passados e refazer nossas vidas, até mesmo após termos cometido erros que normalmente poderiam parecer fatais e irreversíveis, que foi o que aconteceu com a geração antes do dilúvio. Quando Deus falou para Abraão lerá, ele nos possibilitou não somente retornar ao nosso eu original, como também retornar ao nosso eu autêntico e essencial, o ser que nunca soubemos que existia em nosso interior, revelando constantemente, de forma a vislumbrarmos de forma infinitamente superior a nossa personalidade divina inata em nós e da nossa conexão com Deus. Ou seja, dentro de aqui o nosso Rebbe falando, né, dentro desse aspecto, está falando simplesmente da seguinte forma, né, uma expressão muito simples para podermos entender, que é exatamente o que? Nós sermos finitos, podemos obter o infinito. Ou seja, nós humanos, finitos, mortais, podemos obter o infinito, ou seja, Deus em nós e nós em Deus. É você que escolhe, é você que decide. Por isso, que as suas escolhas sejam sempre do lado de Deus, do lado da bênção e não da maldição, do lado da vida e não da morte, do lado daqueles que realmente, como está escrito, né, no nosso início da nossa paraxá, onde Deus disse a Abraão: eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então jamais você, como filho de Deus, como Benei Noach, no monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, que ama verdadeiramente o povo judeu, que ama a terra elevada de Israel, que ama a cidade elevada de Jerusalém, que ama o Deus de Israel, o Deus dos judeus, que ama verdadeiramente a palavra da verdade e não da mentira. Jamais você poderá se associar com aqueles que são contrários a tudo isto. É simples assim. Por isso que as nossas escolhas sejam sempre à luz dos olhos de Hashem e à luz da sua Torá. Amanhã tem mais. Shalom, shalom. Até amanhã.